Colbert, professora de História. A gente vai continuar a ver aqui no explicador virtual sobre a Guerra do Paraguai. Bom, a gente já chega aqui na figura do Duque de Caxias. Vamos só recapitular um pouco o que aconteceu na Guerra do Paraguai, né? Brasil fez uma intervenção política, né? Se meteu um pouquinho na política que tinha no Uruguai. Solano Lopes não concordou e tinha também um projeto mais expansionista, enfim. E aí, primeiro corta relações com o Brasil, depois declara guerra ao Brasil, declara guerra à Argentina, forma-se uma tríplice aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai, né, contra o Paraguai. De início, mesmo tendo 3 países contra um, o Paraguai ainda tinha vantagens, ainda tinha muitas vitórias, estava conseguindo, né, atingir seus objetivos. Só que aí foi mudando um pouco esse quadro e foi uma figura importante Duque de Caxias, tá? Diante desse quadro, o exército brasileiro, né, passou por uma série de dificuldades, como falta de comida, falta de uma estratégia ali, tinha muitas epidemias, então era assim um quadro bem desfavorável para a Tríplice Aliança dentro desse aspecto de guerra. E aí nesse quadro, Duque de Caxias foi chamado para liderar o exército brasileiro. Sob seu comando, a tropa foi reorganizada e conquistou várias vitórias até chegar em Assunção no ano de 1869. Apesar de seu grande êxito, a última batalha foi liderada pelo Conde Deu, que era genro de Dom Pedro II. Por fim, no ano de 1870, a guerra chega ao seu final com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Corá. Então, olha só, Duque de Caxias sai da Guerra do Paraguai como uma figura muito importante na condução do exército brasileiro durante essas batalhas, para conseguir vitórias, para conseguir delimitar o que foi o final da guerra, que foi a vitória da Tríplice Aliança em cima do Paraguai. E aí a participação da Inglaterra, a disputa historiográfica. Por que eu botei isso aqui para a gente ver? Existe, né, por muito tempo, uma das versões era que a Inglaterra fomentou essa guerra, né, incentivou essa guerra, principalmente do lado do Brasil, porque tinha alguns interesses em ver o Paraguai sendo destruído. Vamos ver aqui. Para a Inglaterra, esse país era um exemplo que não deveria ser seguido pelos demais países latino-americanos, o Paraguai, que eram totalmente dependentes do Império Inglês. Foi por isso que os ingleses ficaram ao lado dos países da Tríplice Aliança, emprestando dinheiro e oferecendo apoio militar. Era interessante para a Inglaterra enfraquecer e eliminar um exemplo de sucesso e independência na América Latina. Essa daqui é a versão que ficou oficial. A versão de que o Paraguai era muito desenvolvido, que era muito dependente e que a Inglaterra não queria que isso fosse um exemplo para os outros países, né? Pensando até no contexto de colonialismo, neocolonialismo, queria que fosse imperialismo também. Queriam que os países fossem dependentes dela e por isso incentivaram e financiaram uma luta contra o Paraguai. Alguns historiadores afirmam que a Inglaterra incentivou a Guerra do Paraguai, pois antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica da América do Sul e também um país independente das nações europeias. Você vê que é sempre essa justificativa de como se fosse não assim uma disputa Inglaterra e Paraguai, mas como se o Paraguai, de certa forma, né, pudesse abalar as estruturas que eram tão fortes, tão sólidas da Inglaterra no domínio aqui. Alguns outros historiadores, gente, discordam dessa versão. Dizem que assim, por mais que o Paraguai fosse desenvolvido, por mais que fosse independente, nunca seria de fato uma ameaça para a Inglaterra, né? Então, assim, existe essa disputa histórica da participação ou não da Inglaterra e se houve participação, de que forma, quais foram os motivos e qual foi mesmo, assim, se foi pesada ou não.
Então, olha só, você pensa aqui, ó. Aqui tem assim, de um lado Paraguai, e aí tá falando assim, isso é covardia, 3 contra 1. E aí você vê que seria o representante aqui a faixa Uruguai, Brasil e Argentina. Só que aí você vê aqui a faixa, ó, Vitória, né, representando a Inglaterra, pensando o seguinte, 3, como se querendo dizer que na verdade não era só a Tríplice Aliança. Você tinha a figura da Inglaterra, olha só a coroa, né, representando a coroa, a monarquia inglesa, né? Então, só 3 países mesmo, ou a Inglaterra está aqui. Você repara que a Inglaterra está sentada, a Inglaterra é a poderosa, né? Sentada no luxo, enquanto os 3 estão aqui, ó, lutando, guerreando contra o Paraguai, ela só está aqui dando suporte, né? Só está ajudando, incentivando. Então, essa charge aqui é falando dessa participação inglesa. E as consequências, tá? O que ficou? A guerra acabou, Solano Lopes morreu, Paraguai perdeu, Tríplice Aliança saiu vitoriosa. A derrota marcou uma reviravolta decisiva na história do Paraguai, tornando um dos países mais atrasados da América do Sul, devido ao seu decréscimo populacional, ocupação militar por quase 10 anos, pagamento de pesados impostos de indenização da guerra. No caso do Brasil, até a Segunda Guerra Mundial. Então, até a Segunda Guerra Mundial, o Paraguai ainda devia para o Brasil por causa dessa guerra. E a perda de praticamente 40% do seu território em litígio para o Brasil e a Argentina. Então, o Brasil e a Argentina ficaram com um pedaço do que era antes território paraguaio. Após a guerra, por décadas, o Paraguai manteve-se sob a hegemonia brasileira. Então, o Brasil entrou em guerra, perdeu. Paraguai perdeu, Paraguai teve que pagar a indenização ao Brasil, viu, né, a sua população de homens cair muito, entrou realmente num processo de ruína no sentido econômico, né? A hegemonia passou a um país que era até então independente, que poderia teoricamente até fazer frente à Inglaterra, agora se vê sob a hegemonia brasileira. A indústria paraguaia ficou arrasada após a guerra. O Paraguai nunca mais voltou a ser um país com bom índice de desenvolvimento industrial e econômica. Pelo contrário, passa até hoje por dificuldades políticas e econômicas. Cerca de 70% da população paraguaia morreu durante o conflito, sendo que a maioria dos mortos eram homens. Então você vê que para o Paraguai essa guerra teve consequências dramáticas, né? Devastou o número da sua população e a sua economia, que apresentava bons índices, acabou sendo arruinado. Embora tenha saído vitorioso, o Brasil também teve grandes prejuízos financeiros com o conflito. Os elevados gastos de guerra foram custeados com empréstimos estrangeiros, principalmente quem? Inglaterra, fazendo com que aumentasse a dívida externa brasileira e a dependência de países ricos, como por exemplo a Inglaterra. Com a guerra, o exército brasileiro ficou fortalecido no aspecto bélico, pois ganhou experiência e passou por um processo de modernização. Houve também um importante fortalecimento institucional. Do ponto de vista político, o exército também saiu fortalecido e passou a ser uma importante força no cenário político nacional. Então, no final, a Guerra do Paraguai, né, prejudicou totalmente o Paraguai. O Brasil se viu no meio de um monte de dívidas, né? Se você pensar, estava no segundo reinado de Dom Pedro II, o exército virou um ator e saiu fortalecido, um ator importante no jogo político brasileiro. E essa guerra e todo o desdobramento até da força do exército foi uma das razões para que acabasse o segundo reinado e fosse proclamada a República. A gente vai ficar por aqui. Tchau.